Olá, alunos! Eu estou de volta no nosso curso de hidrostática e hoje eu vou falar sobre barômetro de Torricelli. Muito bem. O barômetro de Torricelli, a ideia hoje, né, nós conhecemos como sendo fundamentada em cima do teorema de Stevin. Tá? Ele determina o valor da pressão atmosférica. Nós conseguimos calcular essa pressão atmosférica em várias unidades de medida diferentes. Tá? A ideia inicial do Torricelli foi calcular essa pressão atmosférica em cima de uma coluna de mercúrio. Mas por que mercúrio? Porque é um líquido de grande densidade, senão o tubo a ser utilizado teria que ser muito alto e aí se torna inviável o experimento. Legal? Vamos ver como funciona? Então é o seguinte, a ideia do barômetro de Torricelli é fundamentada num conceito simples, em que você pega um recipiente e vamos introduzir nesse recipiente o mesmo líquido que será utilizado no vidro, que seria então o mercúrio, tá? Então vamos emborcar. Esse termo meio estranho, né? Geralmente o pessoal não conhece muito. Emborcar seria virar esse tubo contendo mercúrio. Imagine que esse tubo esteja completamente cheio de mercúrio. E olha, eu gostaria de dizer para vocês que isso não é uma tarefa muito fácil de ser conseguida. Já fiz isso várias vezes em laboratório e não é simples você emborcar um líquido sem que entre ar no interior desse líquido, né? Então você tem que virar ele com a tampa na parte, com a mão na parte aberta, né? Você vira ele, mergulha, segura a parte de cima e aí você tira a sua mão sem mexer. Porque se ele tiver uma leve mexida na lateral, entra ar e aí você já perde o experimento, tá bom? Então essa seria a ideia, né? Você emborcar esse tubo contendo mercúrio e vamos supor que o tubo esteja completamente cheio de mercúrio, tá bom? E na hora que você emborcou, a grande sacada para a ideia do cálculo da pressão atmosférica é esse líquido descer um pouco a ponto dele estabilizar. Então vamos supor que aqui no interior desse recipiente nós temos completamente cheio de mercúrio e que essa linha aqui, ó, dentro do tubo, tá? Que é uma linha apenas imaginária, porque o mercúrio está lá em cima, né? Então aqui eu tenho mercúrio e vamos supor que esse mercúrio ele esteja até essa altura aqui, ó. Tá bom? Ah, professor, o que seria esse espaço livre que formou dentro desse tubo? Esse espaço o pessoal geralmente chama de vácuo torricelliano, por conta do experimento, né? Ou seja, o tubo não estava completamente cheio de mercúrio. A hora que você virou, a pressão atmosférica, ela faz com que esse líquido desça um pouco, tá certo? E se iguale, então, a pressão exercida nesse ponto, só que dentro do tubo não tem ar, nós só temos líquido. Então, a pressão exercida pelo líquido, que vai ser o mercúrio, aqui dentro, essa pressão exercida pelo mercúrio, ela se iguala com a pressão exercida pela atmosfera nesses pontos A e B. Veja, o nosso líquido é um líquido em repouso, então não pode haver diferença de força entre os pontos A e B, porque senão você gera um movimento. Esse movimento ele até acontece no início, até o líquido se acomodar e descer e criar então essa região de vácuo aqui em cima. Tá joia? Se essa região não tiver vácuo, o seu experimento pode estar prejudicado e você fazendo uma leitura falsa dessa altura de coluna. Tudo bem? Então vamos lá. Barômetro de Torricelli, o princípio básico foi a utilização de um líquido de grande densidade, que no caso é o mercúrio, e aí a hora que ele conseguiu emborcar e formar o vácuo aqui, percebeu-se que a altura dessa coluna, a altura de líquido no interior do tubo, que satisfazia a pressão exercida pela atmosfera, era uma altura de 760 milímetros. E o líquido utilizado foi o mercúrio. Então é por isso que nós dizemos
que a pressão atmosférica ela é equivalente a uma pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Se essa pressão fosse exercida por outro líquido que não o mercúrio, pressão exercida por água, pressão exercida por qualquer outro líquido, obviamente que a coluna teria que ser maior, né? Nós não temos líquidos, pelo menos que a gente conheça, com densidades muito superiores à do mercúrio, que eu me lembro, o mercúrio é um dos maiores. Então, se você pegar outros líquidos, como você diminui a densidade, você passa a aumentar a altura de coluna. Então, o que acontece é que o experimento fica inviável. Por isso, se você pensar em 760 milímetros, são 76 centímetros. Então, eu vou marcar aqui na minha régua, ó, 70, talvez não dê nem para vocês verem, né? Vamos puxar ela mais para trás. 76 centímetros, olha aqui, ó, vai dar nesse ponto da base da lousa até esse traço que eu fiz aqui, você tem 76 centímetros, que é a medida que nós temos aqui, tá? Então, ou seja, se você pegasse uma coluna com essa altura aqui, né, ela exerce uma pressão igual à pressão feita pela atmosfera. Legal? Bom, com o teorema de Stevens, que nós vimos agora há pouco, é possível determinar matematicamente o valor dessa pressão não em milímetros de mercúrio, e sim em Pascal. Se eu pegar um líquido com 76 centímetros de mercúrio, qual a pressão em Pascal que ele exerce lá embaixo? Essa pressão vai ser igual à da atmosfera, né? Vamos começar escrevendo isso, então? Então, olha só. Se nós pensássemos que a pressão do ponto A é igual à pressão de B, porém, a pressão de A é exercida pelo mercúrio e a pressão em B é exercida pela atmosfera. Então, eu posso escrever que a pressão atmosférica ela é equivalente à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. É uma pressão equivalente a esta coluna. Entretanto, eu não quero mais essa pressão em milímetros de mercúrio. Então, vamos calcular em Pascal. Então, para calcular essa pressão em Pascal, como nós temos acima do mercúrio o vácuo, então eu vou calcular apenas pela pressão hidrostática μgh. Então, μgh, nós vamos calcular o valor da pressão exercida por esta coluna, porém em Pascal. Fazendo isso, vamos lembrar, a densidade ou a massa específica do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aí eu converto isso em quilograma por metro cúbico, sistema internacional, multiplicando essa densidade, por 10 à terceira. A aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura de coluna. Quanto que é a altura de coluna? 76 centímetros. Mas, ao invés de 76 centímetros, 0,76. Nós temos que transformar isso em metros. Legal? Então, aqui, 0,76 de metro. Tá bom? Muito bem. É por isso que as pessoas costumam dizer, então, né, aproximadamente para a pressão atmosférica. Porque a hora que nós fazemos esse produto, 13,6 vezes 0,76, isso dá 10,3 aproximadamente. Então vamos lá, vamos escrever a pressão atmosférica, que vai ser aproximadamente 10,3, que seria o produto desses dois aqui. E aí eu tenho 10 à terceira com 10, eu tenho um 10 à quarta aqui. Tá joia? Ah, então esse 10,3 eu poderia escrever em potência, isso seria 1,03 vezes 10 elevado à quinta. É por isso que as pessoas aproximam a pressão atmosférica para 1 vezes 10 à quinta Pascal. Entendido isso?
Legal? Muito bem. Agora nós podemos fazer uma analogia da pressão atmosférica com a água, tá certo? Então, se eu repetisse esse experimento usando água, qual seria a altura de coluna d'água que eu precisaria para conseguir a mesma pressão exercida pela atmosfera? Vamos fazer esse cálculo então? Então, apagando aqui o experimento e o nosso cálculo, vamos ficar com a informação de que a pressão atmosférica, calculada em Pascal, é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta. Tá joia? Então funciona assim. Repetindo o experimento, nós vamos ver aqui a coluna de água que equivale à pressão atmosférica. Coluna de água que equivale à pressão atmosférica. Tudo bem? Vamos lá. Então, dessa maneira, eu sei que a pressão de um líquido, pressão hidrostática, ela pode ser determinada pelo produto μ, G, H. Quanto vale a pressão atmosférica? Aproximadamente 1 vezes 10 a quinta. Então, eu venho aqui. Aproximadamente 1 vezes 10 a quinta. Cuidado, massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Porém, transformando isso em quilograma por metro cúbico, eu tenho 10 a terceira. 10 da aceleração gravitacional e a altura da coluna que vai ser equivalente à pressão exercida pela atmosfera. Então aqui nós temos um 10 a quarta que desce dividindo, eu tenho 10 a quinta dividido por 10 a quarta, isso é H. Tá joia? Então o 10 a quarta sobe negativo, 10 a quinta menos 4, eu fico com 10. Então significa que eu tenho uma altura de coluna de 10 metros. Moçada, olha isso. Então, se o Torricelli resolvesse fazer o seu experimento utilizando água, ele precisaria de uma coluna com 10 metros de altura. Veja, minha luzinha aqui talvez tenha 1 metro, né? Vou colocar uma régua aqui para a gente poder medir. Olha lá, ó, nem chega a 1 metro. Ela tem aí 88 centímetros, tá? Então, ou seja, eu precisaria de praticamente, né? Vamos pôr aí mais de 10 lousas dessa com um tubo, né? Um tubo com 10 vezes, um pouco mais de 10, o tamanho dessa lousa, preenchido com água para poder igualar a pressão exercida pela atmosfera, tá? Bom, isso se torna um cálculo prático, né? Muitas pessoas costumam dizer que a pressão atmosférica seria uma pressão de 10 metros de coluna d'água. Ou mesmo quando você mergulha, né? Então, se eu preciso de 10 metros de profundidade de água para exercer a mesma pressão que a atmosfera faz, então a cada 10 metros que você desce dentro da água, você aumenta mais um em relação à pressão que você está submetido, só que mais um ATM, que seria essa pressão que o pessoal costuma chamar de pressão atmosférica. Então, a cada 10 metros de profundidade, a pressão na qual eu estou submetido acresce, né? Acrescenta-se nela um ATM, que seria, então, em relação à pressão atmosférica, tá? Então, se eu chamar a pressão atmosférica de 1 ATM, na superfície, ao nível do mar, eu estou submetido a 1 ATM. Mergulhei 10 metros, eu estou submetido a 2 ATM. 1 da atmosfera, 1 da água. Mais 10 metros, então eu estaria mergulhado em 20 metros de profundidade, eu estaria submetido a 3 vezes a pressão atmosférica. 1 da própria atmosfera e mais 2 da água, que seria então 3 ATM, que o pessoal costuma chamar. Tá bom? Então, dessa forma é que nós determinamos a pressão atmosférica a partir do instrumento criado pelo Torricelli, barômetro, instrumento que mede pressão através de um tubo contendo líquido.
Legal? Daqui a pouco a gente volta com mais dicas aí sobre o curso de hidrostática. Abraço a todos. Obrigado pela atenção.